como conquistar, como conseguir a salvação eterna. Hoje em dia, com tantas religiões, com tantos pastores, igrejas e várias religiões no mundo, muitas pessoas ficam confusas e querem saber o que deve fazer para se salvarem. Muitas estão perdidas. De repente você que buscou esse vídeo, que buscou essa resposta através desse vídeo, você é uma delas que se encontra perdida, se encontra desesperançada por não ter a salvação. Você é religioso, você é religiosa, porém você não obteve a certeza da salvação. Então você está procurando saber como ser salvo, como ter a certeza da salvação. E eu vou mostrar de acordo com a Bíblia, não é de acordo com denominação religiosa, igreja nenhuma, não é de acordo com igreja nenhuma o que eu vou falar, é de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Então nela você vai encontrar agora a resposta para essa dúvida que você tem de como conseguir a salvação. Você quer saber como? Então vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 22. Veja só o que é preciso fazer para você ser salvo. Veja só. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Então aqui é Deus falando no Velho Testamento através do profeta Isaías. É uma revelação profética do profeta Isaías. Hoje nós temos o Novo Testamento e sabemos que tudo é alicerçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia, a base principal da Bíblia é o Senhor Jesus, tanto o Novo como o Velho. O Velho não fala diretamente de Jesus, mas ele fala indiretamente através de figuras, através de símbolos que mostram Jesus. Por exemplo, como a rocha no deserto, que Moisés tirou água, aquela rocha representava Jesus. E tem vários outros símbolos no Velho Testamento que representam Jesus. Aqui em Isaías, Deus revela através do profeta Isaías essa palavra: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Então, percebe-se que para você ser salvo você tem que olhar. E olhar para quem? Aqui Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. Todos os termos da terra, ou seja, qualquer pessoa da terra, qualquer nação, de qualquer tribo, de qualquer país, de qualquer classe social, de qualquer coisa, de qualquer lugar, não importa. Você olhou para ele, você será salvo. Mas esse olhar para Deus significa, não é você crer em Deus da boca para fora. Não é você falar: eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe. Não. Olhar para Deus não é isso. Porque Deus estabeleceu a salvação por um único homem. E esse homem é o seu filho unigênito. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, se eu não me engano é versículo 12, ele diz que em nenhum outro nome na terra há pelo qual nós deveremos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ou seja, não há nenhum homem, nenhum nome
de ser humano, de pessoas, pela qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E o Senhor Jesus diz que, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier a mim. Então aqui em Isaías 45, 22, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso aí é Deus Pai falando ao profeta Isaías, revelando isso ao profeta Isaías, para que nós entendêssemos que o Deus Criador dos céus e da terra deixou uma única condição pela qual nós consigamos ser salvos. E essa opção é olhar para o seu Filho Jesus. Porque ele diz, aqui em Isaías 45, ele fala para olhar para Deus. Para Deus. E Jesus afirma que ninguém vai a Deus senão pelo Filho, que ele é o caminho. Ele é a ponte que liga uma cidade a outra. Não tem aquela ponte que liga você de uma cidade a outra? Embaixo daquela ponte tem um rio muito fundo, ou um mar, ou oceano. O mar, quer dizer. Para que você chegue de uma cidade para outra, tem que haver um caminho. Tem que haver uma ponte, porque ninguém vai passar com carro. O carro, ainda não inventaram um carro que ande sobre as águas. Não. Você só passa por uma ponte. É a mesma coisa com Deus. Em Isaías 45, ele fala que a única forma para a gente ser salvo é olhando para Deus. E Deus, ele providenciou um meio de nós sermos salvos. Se nós olharmos para Cristo. Você pode verificar em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2, ele diz assim: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, em Isaías 45, Velho Testamento, ele diz: olhai para mim. Em Hebreus capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: olhai para Cristo. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que debaixo da terra não há nenhum outro nome pelo qual nós deveremos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, o autor da vida, o autor e consumador da fé, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele também diz que aquele que vier após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então você, de repente, você pensa assim: eu sou tão pecador, eu fiz tanta coisa de errado, eu fiz as piores coisas, eu tive as piores escolhas no meu passado que um ser humano poderia escolher ou fazer. E eu não sei se tem jeito para mim, mas essa palavra é para você. Basta você crer, basta você deixar o pecado, o embaraço do pecado que tão de perto te rodeia. O pecado nos rodeia, está escrito em Gênesis também, que o pecado está à nossa porta. Basta a gente não ouvir a voz do pecado e seguirmos a carreira que nos está proposta, que é olhar para Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. E mais tarde, depois desse versículo de Isaías, depois de alguns anos,
acho que 700 anos, se eu não me engano, o Senhor Jesus veio, o Filho de Deus veio ao mundo e disse assim, o Evangelho de João relata, em João 3,16, dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Cristo Jesus, é impossível, se hoje você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Cristo e crer que Cristo é suficiente para te salvar, então agora você vai poder desfrutar a certeza da salvação e você vai viver uma vida sem peso, sem angústia, sem tristeza, apenas com essa certeza da salvação. Aí muitas pessoas perguntam assim, tudo bem, eu sei que eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé por meio da graça de Cristo que me dá essa fé. Porém, o que eu devo fazer depois de salvo? Eu vou continuar do mesmo jeito que eu vivia? Não, você não vai continuar. O Evangelho se resume em uma coisa só. O Evangelho se resume em uma coisa. Jesus Cristo veio salvar os pecadores. E os pecadores eles têm que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como suficiente para a sua salvação e a partir daí viver uma vida de agrado a Deus. Procurar agradar o seu Salvador. É a mesma coisa de uma pessoa te salvar. Você começou a nadar na praia e o salva-vidas te salvar. Ele te salvar. Aí você perguntar para ele. Aí você vai e pergunta para ele. Quanto que eu devo para você por ter salvado a minha vida? Ele falou assim. De maneira nenhuma. Você não me deve nada. Você não me deve absolutamente nada. O meu trabalho é esse. Eu escolhi esse trabalho porque eu amo salvar pessoas. Eu escolhi fazer isso da minha vida porque eu amo salvar pessoas que se afogam, que estão se afogando no mar. Mas já que você quer fazer uma coisa por mim, procure não nadar lá para o fundo do mar. Procure nadar no raso. Procure nadar no começo do mar, do oceano. Não vá para o fundo. Faça isso por mim. Tenha essa consideração por mim. Faça isso por mim. É impossível que uma pessoa que estava disposta a pagar qualquer valor por aquela pessoa, por aquele salva-vida, ter salvado a vida dela, é impossível essa pessoa não fazer algo tão simples. Em 1 João, se eu não me engano, 1 João 5, capítulo 5, eu não me recordo o versículo, mas depois você procura ver lá o capítulo todo de 1 João, capítulo 5. Ele diz assim: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Aqueles que amam a Cristo obedecem os mandamentos de Cristo, e os meus mandamentos não são pesados. Ou seja, uma pessoa que se dispôs de entregar a própria vida por você, e ela pedir por favor, ela pedir para você agradar a ela, é difícil fazer isso? Não é. Então depois de salvo, você começa uma vida de santificação. Dia após dia você procura na palavra de Deus, não é em religião não, porque religião inventa muita coisa que não está na palavra de Deus. Você procura na palavra de Deus, na Bíblia, unicamente na Bíblia, principalmente nas cartas dos apóstolos, como agradar o seu Salvador Jesus Cristo. E aí você vive pela graça. Viver pela graça é viver grato. Grato pelo presente que Ele te deu. Se uma pessoa te dá R$1 milhão, você que está passando necessidade, e essa pessoa chega em você e te dá R$1 milhão, e quando essa pessoa te pedir alguma coisa, você vai fazer correndo. Você não vai nem precisar esperar ela pedir alguma coisa. Você vai estar se oferecendo a fazer alguma coisa para
ajudar aquela pessoa que te deu R$1 milhão, que te ajudou naquele momento que você passava por dificuldade na sua vida. A mesma coisa com Deus. Depois de crer em Jesus, você está salvo. E ninguém arrebata das mãos de Cristo uma ovelha que creu em Cristo Jesus. Porque ele diz em João 10, 28, dou-lhes a vida eterna, e ninguém, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você nunca mais perde a sua salvação. Só que o resultado da sua salvação tem que ser boas obras para Cristo, não é para você, não é para mostrar que você foi salvo, não. É para Cristo, por amor a Cristo. Então, nesse vídeo, você aprendeu que você não precisa de ninguém. Não há nenhum outro nome debaixo da terra pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu peço a Deus, do fundo do meu coração, que vocês creiam na suficiência da fé em Cristo para ser salvo. Isso não significa que porque você creu em Jesus e você está salvo, você vai começar a viver uma vida de erros. Não. Pelo contrário, você vai amar a Cristo e obedecê-lo em cada atitude que você tomar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.